É uma boa aplicação para os pais que corrigem os seus filhos. Deve ser para que eles se tornem participantes do seu caráter. Se nós não temos um caráter perfeito, como podemos exigir dos nossos filhos um caráter perfeito? Se nós não temos disciplina proporcional a que uma criança deve ter, então nós não podemos esperar disciplina delas. Tudo é proporcionalmente falando. Muitas vezes somos irreverentes aos esposos, às esposas e demais coisas assim, irreverentes à palavra de Deus, e vamos esperar que os nossos filhos sejam reverentes? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é invejoso, o amor é sofredor, o amor tudo espera, supera a própria dor. O amor não desconfia, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Você pode então viver. Dá pra se viver o amor com Jesus no coração. Amor que não pede em troca mais, só vive de perdão. Amor que tem a imagem revelada lá na cruz. Amor que tem o dom maior, o homem chamado Jesus. A prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado carregava a minha cruz. No silêncio da sua dor, Ele mudou a minha sorte, trocou a vida dele pela minha própria morte. A prova desse amor foi o homem Jesus, que a cada passo dado carregava a minha cruz. No silêncio da sua dor, Ele mudou a minha sorte, trocou a vida dele pela minha própria morte. Dá pra se viver o amor com Jesus no coração. Amor que não pede em troca mais, só vive de perdão. Amor que tem a imagem revelada lá na cruz. Amor que tem o dom maior, o homem chamado Jesus. Dá pra se viver o amor. São Paulo, como um verdadeiro profeta de Deus, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, fala sobre a unidade dos membros do corpo. No fim do capítulo, ele faz menção daquilo que a uns
pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, etc. Não? Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amados, o apóstolo, depois de falar sobre estes dons, os quais nos recomenda buscar com zelo, disse: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que todos os dons podem ser exercidos sem aquilo que ele apresenta no capítulo seguinte, que é o capítulo 13 da carta em apreço, 1 aos Coríntios. É o amor. Podem se exercer os dons na igreja sem este caminho mais excelente, que é o amor. Nós podemos provar isto pelas Escrituras, quando o mesmo apóstolo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Isto quer dizer que o homem pode falar as línguas dos homens e dos anjos sem ter amor. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Isto nos mostra que as pessoas podem saber mistérios, ciência, ter toda a fé a ponto de transportar montes e não ter amor ainda. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo está mostrando ainda que ele poderia repartir toda a sua fortuna, fazer a chamada caridade, que na verdade é amor. Mas a caridade no sentido popular é aquilo, dar esmolas, etc. Mas aqui ele diz que ainda que ele distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o seu corpo para ser queimado, se desgastasse em todo o serviço, não tivesse amor, nada disso lhe aproveitaria. Voltando no Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículo 22, nós encontramos que as pessoas podem fazer maravilhas, curar enfermos, expelir demônios, sem se afastar da iniquidade, sem ter amor. O amor, diz ele começa a descrever o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se
porta com indecência, não se veste desta maneira que o mundo está se vestindo, isso é falta de amor de Cristo. Isso é uma agressão, portanto, falta de amor. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. E com facilidade nós estamos irritados. Não suspeita mal, com facilidade nós estamos suspeitando mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, nunca falha. Amados, falar sobre amor é muito bonito, é muito lindo. Eu já li alguma coisa sobre amor. E o escritor, muito profundo, tomou o exemplo daquela cachorrinha que buscava pão todos os dias na panificadora para a família, sua dona. Um dia, começou a faltar pão na sacola. E então a família, naturalmente, o responsável pela família foi ali na panificadora e reclamou. O dono da panificadora disse: não, nós temos posto justamente de acordo com o pedido, todos os dias. Mas continuou faltando um pão. O que estaria acontecendo? Então, o dono da cachorrinha resolveu seguir o seu roteiro de ida e de volta da panificadora. Qual não foi a sua surpresa? Que ao passar por um terreno baldio que tinha materiais de construções ali, atrás de uma pilha de tijolos, a cachorrinha mudou sua rota naturalmente. Entrou ali e ela tirava um pão atrás daquela pilha de tijolos e deixava para um cachorro que tinha sido atropelado, estava ali com um dos seus quadris quebrado e não podia andar. Ela tirava, deixava o pão ali ao seu alcance, apanhava a sacolinha de pães e seguia o seu caminho. Foi o suficiente para aquele homem chorar ao ver aquela cena de amor no animal irracional. Isto é apenas um exemplo que nós estamos dando, que não vale a pena, não resolve nada nós falarmos apenas em amor. O amor é demonstrado pela prática, na verdade. Quando Paulo disse que ainda que ele distribuísse tudo, ainda que ele sofresse pelos outros, não adiantaria nada se isto não fosse por amor. Em outras palavras, quer dizer isto: se não fosse pelo verdadeiro amor. O verdadeiro amor não leva ninguém a pleitear a salvação através da chamada caridade, que quer dizer a mesma coisa, amor. O verdadeiro amor de Cristo é corretivo, e Deus não nos deixa de corrigir. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, nós encontramos a prova disto. Sim, está aqui. A partir do versículo 5, aos Hebreus, capítulo 12. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Isto quer dizer que se somos filhos do Senhor, nós temos correção. E não desmais quando por ele fores repreendido. A repreensão do Senhor, às vezes, causa desmaios aos filhos do Senhor, não? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho.
Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Vejam, para que Deus nos corrige? Para que sejamos participantes da sua santidade. Isso é uma boa aplicação para os pais que corrigem os seus filhos. Deve ser para que eles se tornem participantes do seu caráter. Se nós não temos um caráter perfeito, como podemos exigir dos nossos filhos um caráter perfeito? Se nós não temos disciplina proporcional a que uma criança deve ter, então nós não podemos esperar disciplina delas. Tudo é proporcionalmente falando. Muitas vezes somos irreverentes aos esposos, às esposas e demais coisas assim, irreverentes à palavra de Deus, e vamos esperar que os nossos filhos sejam reverentes? Se existe um efeito, existe uma causa. O profeta desta era disse um segredo. Quando se fala num segredo, chama a atenção de todo mundo, porque a tendência humana é saber de coisas ocultas, é conhecer mistérios. E ele diz: querem vocês conhecer um pequeno segredo? Oh, mas que pequeno, grande segredo! Assim é como eu conquisto os animais selvagens, assim conquisto a enfermidade, por amor. O amor de Deus nos constrange a fazer tal coisa. Como é que o Senhor conquista até os animais selvagens? Como o Senhor conquista as enfermidades? Por amor. Quando se conquista uma enfermidade, fica acariciando aquela enfermidade? Não, ela sofre logo o seu repúdio merecido. Ela sofre logo a disciplina merecida. Ela é expulsa com a autoridade do Espírito. É necessário que se conquiste primeiro aquele mal, vença aquele mal. A Bíblia diz que nós não podemos vencer aquele de quem nós somos vencidos, por quem somos vencidos. Antes de tudo, nós temos de vencer aquele mal no Espírito, pelo amor de Deus, que é corretivo. Daí então toda a correção é proveitosa, porque transfere caráter, transfere a reverência que a mulher tem, que a mãe tem às coisas de Deus. Eu tenho lembrança como minha mãe era austera comigo no tocante às coisas de Deus, mas eu me lembro perfeitamente como que ela tratava as coisas de Deus. Ela dava exemplo. Isto quer dizer que ela estava transmitindo caráter. Antes de ter a experiência com Deus, eu cheguei a fumar. Fumar há alguns anos, depois que saí do seu domínio. Mas a Bíblia diz: cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho ele não fugirá dele. E minha mãe me ensinou tanto a respeitar a casa de Deus, que depois de casado, adulto, um dia eu fui para entrar na igreja,
para assistir um culto e por reverência, por respeito, não com a intenção de deixar de fumar, amoitei o maço de cigarro, escondi o cigarro no jardim da avenida que tem em frente à igreja. Resultado, nunca mais voltei a apanhar aquele cigarro. Tomei aversão pelo fumo em tempo, graças a Deus. Mas por quê? Quantas vezes a minha mãe falou, prometeu, não ficava brigando comigo dentro da igreja. Mas o que ela falava, ela cumpria em casa. Mas ela estava transmitindo caráter, transmitindo santidade, transmitindo uma coisa que ela dedicava a Deus, a mim. E depois de velho, depois de adulto, para entrar na igreja, eu amoitei o cigarro, o qual nunca mais fui procurá-lo. Está aqui uma vitória do amor que é corretivo. Aqui está um exemplo da prática do amor. Pinta-se muitos quadros sobre o amor. Fala-se muito sobre amor, mas é bom que num tempo desse nós lembremos de que a prova do amor de Deus foi se fazer carne e habitar entre nós, sofrer conosco todas as nossas necessidades, mas por fim entrar no templo com azorrague e dissipar todas as trevas, e por ordem na igreja, entrar na igreja como um diácono verdadeiro, com a palavra do Senhor. Onde nós podemos obter caráter, santidade de Deus? É no lar e na igreja, porque em outros lugares a coisa é só para perder. Perder o que a mãe ensina, o que o pai ensina. Em outros lugares é somente para perder. Mas no lar e na igreja é o lugar onde devemos receber o caráter cristão. E se esses lugares falham, se os lares onde nós repousamos não têm nada para nos dar no sentido de caráter cristão, cabe a pergunta do profeta nesse instante: o que seria deste mundo se ele pudesse esperar a nova geração? O que seria deste mundo se Deus tardasse e tivesse que esperar a nova geração? Amados, é um lembrete apenas do que é amor. O amor é corretivo, e se somos filhos de Deus, Ele nos corrige. Se somos filhos de Deus, portanto, nós aceitamos a mensagem como ela é. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoe com esta grande bênção do caráter de Cristo em todos nós. Amém. Não adianta pôr o teu corpo a queimar se não tiver amor. Isso não adiantará. Mas se quiseres amar a Jesus, tens que amar o seu irmão de coração. Mas se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube amar, o amor todo sofre, tudo crê, tudo
se quiseres amar a Jesus, tens que amar o seu irmão de coração. Mas se souberes perdoar e mostrar amor a quem nunca soube